Então, bom dia a todos. Nesse mês cívico, né? Hoje é dia 8. Vamos, como sempre, fazer a nossa oração de abertura, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, pedindo toda aquela proteção e envolvimento dos nossos amigos espirituais, dando-nos não só cobertura, intuição, mas fazendo com que esse momento seja de estudo, de reflexão, de envolvimento fraterno. Pedindo sempre que a presença de Jesus continue agora, hoje e sempre, mais do que nunca, dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. O bate-papo de hoje eu vou fazer baseado nesse livro do Inácio, A Vida Viaja na Luz. Mediunidade se expressa no corpo e ela está radicada no espírito, ou seja, Niki morro, né? Niki desencarno, a mediunidade continua. Então a mediunidade não é uma qualidade do corpo, é da nossa essência espiritual. Então fazer algumas reflexões sobre esse livro. Eu aproveito duas observações do Einstein. Até onde podemos discernir, o único propósito da natureza é acender uma luz. Reencarnação é refazer uma energia, uma luz, uma vibração, uma oportunidade de crescimento. E ele enfatiza: a diferença entre ontem, hoje e amanhã é meramente uma ilusão. Nós vivemos, na verdade, encarnados numa ilusão, numa matrix, né? A gente diz que a verdadeira vida é a vida espiritual. O corpo físico, na verdade, é um reflexo do corpo espiritual. O corpo físico se deteriora, desaparece, a minha essência continua, que é o corpo espiritual. Ele é dotado de uma glândula pineal, que a gente chama da glândula né? Aquela que vem por aqui, junta bem no meio do cérebro, que é a glândula da mediunidade. E ele enfatiza o seguinte, que o mundo espiritual é o perispírito do mundo físico. Nós temos um corpo, como Kardec definiu, né? Físico, perispírito e espírito. A gente imagina uma laranja, em homenagem à laranja que eu recebi hoje. A casca é o físico, aquela película branca seria o perispírito, e no fundo, o que interessa na laranja mesmo é o sumo, que é o espírito. Isso nós, fisicamente. Em termos de mundo espiritual, nós estamos aqui encarnados e a nossa essência, o perispírito da realidade, é o mundo espiritual. Só que antes de discutir um pouquinho, conversar sobre esse livro, eu queria alertar vocês nesse livro, O Transe Mediúnico, que é um livro do Odilon Fernandes. Só recapitulando, Odilon Fernandes, encarnado, foi um dentista contemporâneo de Inácio Ferreira, em Minas Gerais, Uberaba, contemporâneo de Chico Xavier, etc. Niki desencarnou. Ele que é citado muito frequentemente nos textos do Inácio. Ele que é citado muito frequentemente nos livros do Inácio. Odilon Fernandes. Então eles desencarnaram e estão juntos numa mesma região, no umbral superior, estão numa mesma região. O Odilon Fernandes, a tarefa, a especialidade, o interesse dele é no estudo da mediunidade, né? Segundo o Inácio, Odilon, dirige no plano espiritual um liceu, uma escola, liceu da mediunidade, aonde os futuros encarnados estão estudando, treinando para quando reencarnarem, desenvolverem a sua mediunidade, né?
E ele, nesse livro Trânsito Mediúnico, ele faz uma citação do papel do médium nas comunicações espíritas. Eu peguei 4 observações que eu queria trocar com vocês. O que diz o Odilon Fernandes? À medida em que nós nos esclarecemos, à medida em que nos tornamos mais espíritas, ficamos menos médium. É um contrassenso, né? Mas vamos no raciocínio. É natural que o medianeiro, o médium, aumentando seus conhecimentos, fique mais lúcido e participativo. No início, os espíritos comunicantes agem com maior liberdade, não experimentam o controle do médium. Então, de novo, fazendo um parênteses, amai-vos e instruí-vos. Amar é a essência da oportunidade que a gente tem da reencarnação, nos entendermos com o próximo. Instruir, estudar, desenvolver. Ora, lá quando Kardec começou os seus estudos, que as mesas giravam, né? Os barulhos aconteciam, os médiuns não tinham o menor domínio sobre os fenômenos. E ainda hoje a gente veio desenvolvendo a mediunidade. Então, de repente, vocês que trabalham já devem ter assistido situações dessa. O médium incorpora, eventualmente perde o seu controle, se joga no chão, né? Tem aquelas manifestações. E, por incrível que pareça, a gente entende que isso é mediunidade. Enquanto que se você pega um outro indivíduo, tranquilo, calmo, faz a sua observação, faz o seu comentário, esse não tem muita importância. É justamente o contrassenso do que ele está dizendo. Na medida que eu evoluo, que eu me torno mais espírita, ou seja, que eu estudo mais, que eu me desenvolvo mais, que eu tenho maior controle sobre a minha mediunidade, a liberdade do espírito não é que o comunicante não se aproxima de mim, mas ele entende que não precisa ter manifestações mais violentas, digamos assim, porque eu estou educado e eu entendo, eu médium, eu me controlo e eu participo mais no nível de conhecimento, de evolução, de informação, um nível melhor e maior. Agora, essa situação pode dar um problema. Qual é? Que geralmente te dá valor ao médium inconsciente. Esse que é inconsciente. Esse recebeu a mensagem direitinho. Se ele é consciente, será que é ele? Será que não é anímico? Será que não é ele mesmo que está falando por ele? Solução: o médium não tem que se importar com a opinião alheia. É aí que o bicho pega. Vocês que trabalham já devem ter vivenciado, né? Um ou outro médium criticando o comportamento, ou numa roda, na apometria, nós temos a roda de desobsessão e depois tem a maca onde o paciente vai receber o tratamento, energização, etc. Na roda de desobsessão, você tem médium intuitivo, vidente, clarividente, aquele que eventualmente não se controla e tem manifestações mais violentas, e aquele que fica na dele. E muitas vezes eu critico esse que fica na dele, acho que ele não está trabalhando, quando é justamente o contrário. O objetivo da instrução, do conhecimento, é você ter domínio sobre a sua mediunidade. Se eu não quiser, eu não incorporo. Sou eu que sou dono do meu corpo, não é o espírito. Eu estou numa aula, eu estou numa reunião, posso ser um médium vidente, estou vendo
uma série de situações, eu não vou incorporar, não é o lugar de eu incorporar, eu posso até eventualmente falar alguma coisa, sugerir, mas eu tenho que ter controle sobre isso. Não se importe com a opinião alheia. Quando? Se os médiuns conscientes ou parcialmente conscientes parassem de trabalhar, 99% dos médiuns que atuam na doutrina desapareceriam. Isso é informação dele. A grande maioria de nós é consciente ou semiconsciente. Raros os médiuns que possuem verdadeira inconsciência no exercício da mediunidade. No máximo, durante algum tempo, ele perde a memória. Os estados de consciência e inconsciência se alternam no mesmo comunicado. É como se você estivesse vendo um filme, você vê o filme, comenta o que está no filme, registra o que você está vendo e eventualmente faz um comentário do que você viu, né? Você fica alternando esses estados. Agora, se o fenômeno é acentuadamente consciente, fica a dúvida: qual a garantia de que não estão sendo ludibriados pelo próprio consciente? Deu para entender? Se eu sou consciente, será que eu não estou fajutando, manipulando a informação? Aí vem, isso é anímico, isso é do próprio médium. Tudo bem. Porém, ele enfatiza, se você está imbuído no propósito de servir, útil, à causa e ao próximo, você não consegue dirigir o comunicado que esteja ocorrendo por seu intermédio. O que ele quer dizer com isso? Se eu sou consciente e a minha intenção é de doação, é de participação, é de utilidade, aquilo que eu defendo, a causa do espiritismo, e a atenção ao próximo, eu não consigo manipular essa intuição. Ela vem. Deu para entender? E aí vem a chamada. Qual a necessidade maior hoje nossa de médiuns? A maior necessidade dos medianeiros em geral ainda e sempre será estudo e disciplina. Mas estudar dói. Eu gosto de ler romance. Eu tenho que me desenvolver. Senão eu vou ficar no mesmo, como o próprio Inácio disse, se não é para estudar, então é melhor que as mesas continuassem balançando. Cadê meu avanço, o meu conhecimento? Se você estuda, você abre um leque para infinitas possibilidades ao médium e aos espíritos que atuam. Se você ter disciplina, quer dizer perseverança, determinação, boa vontade, entusiasmo, empenho, confiança. Estou resfriado, não tem importância, está chovendo, não vou faltar, tenho compromisso. Hoje é sábado à noite, é dia de happy hour. E amanhã? Estou com dor de cabeça, não vou para o centro. Eles alertam a dificuldade que eles no plano espiritual têm de arregimentar os espíritos que serão tratados. Você citou ontem aqui, aos sábados, essa casa fica lotada. E a coisa não é aleatória, né? No plano espiritual não existe isso. Que horas são? 2 horas. Vamos levar o cara para o Arcas. O cara que eu digo vamos levar o desencarnado para o Arcas. Não existe isso. Existe um estudo. E nesse estudo eu estou contando com ela, com ele. Por quê? A característica da mediunidade dele, o ectoplasma específico que ele exala, manifesta, é importante para essa criatura desencarnada que vai ser tratada. Mas aí ontem ela bebeu demais e não veio trabalhar hoje.
Ah, tocou o telefone e ela perdeu a hora. Cadê o entusiasmo, vontade, empenho, confiança, determinação, perseverança, entusiasmo? Cadê? Ser espírita incomoda? Incomoda. Por quê? Reforma íntima. O que é reforma íntima? É modificar o meu status quo. O meu chamerrão, como é que fala? Aquilo que eu sempre fiz, a normose, eu sempre atuei assim, não é, tem que mudar. Filosofia e ciência, espiritismo. Ciência, as comprovações cada vez maiores e mais intensas que a ciência está tendo de informações, de realizações que o espiritismo já definiu. É só pegar os livros de André Luiz, as observações que ele faz da consciência, do corpo, do desenvolvimento e ver as coisas que hoje a ciência está comprovando. Ciência. E filosofia, mudar a nossa maneira de trabalhar, de ver, de sentir, de agir. E aí eu perguntei a vocês, e vou querer uma resposta. Nós temos nos revelado excelentes teóricos, médiuns teóricos, mas deficientes na prática. O que é a prática? Exemplificação no cotidiano e a definição de uma nova regra, um novo modelo, um novo paradigma para a nossa vida moral. É isso que, como médium, mais do que médium, porque mediunidade todos temos, mais do que mediunidade é como espíritas. E aí faço uma pergunta para vocês que trabalham, e mesmo para vocês avaliarem e terem a sensibilidade. Vocês já devem ter vivido ou convivido com alguém com depressão. Já viram alguém com depressão. Mas imagine, não alguém com depressão do tipo, não quero sair da cama, não vou tomar banho, não quero conversar com ninguém. Uma depressão ainda mais forte, em que a criatura fica incorporada. Ok? Então imagine uma situação dessa, onde a pessoa ouve coisas do tipo, vou te matar, sai na rua, ela está no apartamento ou na casa de 2 andares e ouve, se joga pela escada, quero que você se jogue pela escada. Dá para entender? Então imagine essa criatura, liga para você, telefone, e você atende o telefone, você está a 30 quilômetros de distância, ou seja, não tem como você dizer, espera um pouquinho que eu vou aí. Então essa pessoa liga e diz numa voz alterada, eu vou matá-la, eu vou acabar com esse corpo. Ou seja, a criatura está obsediada com alguém falando por ela, ok? No telefone. Você não está no Arcas, você não está numa casa espiritual. O que a gente faz? A pessoa está desesperada, visivelmente fora de si, a entidade tomou conta do corpo dela, da voz dela, e você está ao telefone. Qual deve ser o nosso comportamento? Desculpe, irmã, eu não estou no Arcas. No próxima semana, você vai lá. Bom, pode ser que na próxima semana ela tenha se suicidado. O que a gente faz? Eu estou no telefone, o que eu faço? Querida, reza. 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 É a mesma coisa. De repente vem um indivíduo aqui, maltrapilho, morto de fome. Eu peço que ele sente e digo para ele, vamos orar e vamos estudar a aula. Ele vai entender? Eu preciso fazer o quê? Um prato de comida, dar um banho, trocar a roupa. Não tenho que gastar blá, blá, blá. O que eu faço, Claudinha? Acho que você pode chamar o mentor da pessoa,
Eu não estou no Arcas, eu não sou vidente, eu não... Sim, você, quem é você? O médium? Você sim, mas e objetivamente, o que acontece com ela? O que eu faço? Então, 11 horas da noite, eu saí do meu trabalho na universidade e tinha 3 ligações dessa moça. Me assustou porque dificilmente ela me liga. A gente fala por WhatsApp. Eu retornei a ligação e aconteceu esse quadro. Eu não aprendi na apometria o que fazer com isso. Ninguém me falou na aula de apometria, olha, se um dia você estiver saindo do emprego e alguém... Mais do que orar, vamos juntos. Vamos juntos. Confio numa pessoa chamada Sr. Marabô? Sim. Sr. Marabô, vamos juntos. Confio em alguém chamado Inácio Ferreira? Sim. Eu vejo? Não. Eu sei que ele está aqui? Não. Mas confio que ele vai me ouvir. Ele ou alguém da equipe dele. E vamos juntos. E fiz um trabalho de apometria à distância, por telefone. Corri risco? Talvez. Talvez, não sei. Mas vou deixar alguém desesperado simplesmente dizendo, querida, oremos. Eu tentava falar com a entidade e ela simplesmente não me ouvia. Então, não sei se vocês já fizeram aquela contagem de 33. 33. A gente... É uma forma de você canalizar, 33 anos, idade do Cristo, é uma forma de você canalizar toda uma energia, né? Você vai pulsando no sentido, o pulsar é no sentido de você não perder a concentração, de se envolver. Vai pulsando e vai contando até 33 como uma forma de você arregimentar uma bateria de energias espirituais para levar a criatura. Então eu fiz o quê? Imaginei uma pirâmide de sal? Sim. Imaginei despolarizar as energias dessa entidade que eu não sei quem é, que eu não vejo, simplesmente estava ouvido? Sim. Pedi que fosse recolhida? Sim. Demorou uns 15 minutos. Deu certo? Deu. Ela se acalmou. Você não fala nada? Aí você não fala nada no telefone? Não, falei tudo isso. Não, falei em voz alta. Não, sempre falando em voz alta, contando em voz alta. Na medida que eu contava, a entidade, não, você não está me ouvindo, ou seja, queria me interromper, eu não deixei. Como a gente faz aqui, numa sessão de apometria. Você eventualmente permite que ele fale? E se não tiver muito papo, so sorry, leva para tratamento. Libera a entidade. Ok? Por isso que a gente diz que a apometria, no fundo, é um band-aid. Por quê? Eu faço esse tratamento, mas se essa moça, se o paciente, não mudar o seu padrão, a sua energia, não vai adiantar nada. E o médico? Hein? E o médico, né? Não, o caso dela, inclusive, lógico, ela tem médico, mas ela, depois fiquei sabendo, vai ao médico, o médico receitou um remédio e ela ficou em dúvida, ficou com vergonha, não tomou o remédio. Ah, peraí. Foi o médico bateu. Hã? É. Foi o médico bateu. Então, vá ao médico, mas pelo amor de Deus, alguém vai com você e depois da consulta, vamos lá, o que o senhor receitou para ela? Isso, de que maneira, que horário? Tem que ter acompanhamento médico? Claro que tem que ter. Mas o que eu quis colocar é isso. O que você, quando o médium, faz? Você está no metrô, vê alguém em situação desesperada. Você não pode dar um passe? Mas imagina eu dar um passe no metrô. Mas quem mandou? Quem falou que tem que ser esse passe? Aqui. Eu olho para a criatura, peço sim para o mentor dela. E faço uma... Tudo depende do quê? Um minutinho só. Tudo depende do quê? Do quê? Onde é que estava? Não me importo com a opinião alheia. E se eu tiver com todo o amor, todo aqui, se eu estiver sendo útil, se a minha doação é de amor,
A gente não diz que não existe oração que uma mãe faça, que o plano espiritual não ouça? Aí eu pedi para a mãe dessa moça que está com ela, para dar um passe. Espera aí, mas a mãe dela fez curso de mediunidade? Não. Mas a mãe dela fez 4 anos de aprendiz do Evangelho? Não. Mas a mãe dela participou de um programa de como dar passe? Não. E ela pode dar passe? Sim. Dá para entender o que eu estou falando? Boa vontade e amor. Oi? Boa vontade e amor. Boa vontade e amor. Eu sempre recomendo, toda segunda-feira, entra na internet. Mediunidade na internet. É o blog do Dr. Inácio Ferreira. Nesses últimos 12 meses, ele está fazendo uma leitura do livro Libertação. Cada segunda-feira, um capítulo do livro, uma situação que acontece e a explicação dele, Inácio Ferreira, sobre aquela situação do livro. Livro Libertação, uma moça encarnada, obsediada por 2 criaturas, ela estava para morrer, desencarnar, porque esses 2 obsessores, amando de um outro grupo, estavam fazendo esse trabalho, ok? O trabalho é convencer os obsessores a largarem essa moça. Então o livro conta a história de como isso acontece. E nesse capítulo especial dessa semana passada, o André Luiz, que estava fazendo a pesquisa, ele é autor do livro, estava participando desse processo até como aprendiz. O André Luiz, então, recebe a presença, ele, André Luiz, desencarnado, recebe a presença de um outro desencarnado, que havia sido um escritor na Terra, e como escritor ele desenhou, escreveu, criou vários personagens, e agora ele, desencarnado, estava sendo perseguido pelos personagens que ele criou. Entenderam o que eu falei? Então ele escreveu provavelmente alguma coisa não tão interessante, e por isso que tudo é questão da nossa cabeça. Muito bem, esse indivíduo estava ao lado do André Luiz, e o André não sabia o que fazer. O que o mentor chamado Gúbio falou? Esses 2 obsessores que queriam matar essa moça, eles já estavam doutrinados. O mentor falou para um deles, dos obsessores, vai lá e dá um passe nesse indivíduo. Obsessor, vai lá e dá um passe nesse indivíduo. E aí o Inácio coloca, o que será que os nossos amigos da Terra vão entender disso que eu estou falando? Por quê? Porque esses obsessores não fizeram escola de médium. Esses obsessores não estudaram como dar passe. Mas se tiver boa vontade, interesse, e eles já estavam convertidos, desistiram de fazer o mal, pronto. Começa a trabalhar no bem agora. Começa a trabalhar no bem aqui e agora. Então eu não preciso ter um diploma, a formação, 4 anos de mediunidade, 4 anos de aprendiz de evangelho, 4 anos de abridor de porta, 4 anos, aí eu vou começar a trabalhar. Não. É como o Tony nessa casa diz, qual é o teu problema? Eu estou meio depressivo, vem trabalhar. Vem trabalhar. Claro, vai cuidar, vai estudar, mas vem jogar o jogo. Vem jogar o jogo. Não é fácil a gente assistir uma partida de futebol e dizer, pô, mas que cara bronco, tronco, perder um gol desse. Vai lá, vai você lá e vai jogar o jogo. É jogando o jogo que a gente aprende. Ok? Algum comentário? O Tony falou exatamente isso. Quando, há muitos anos atrás, no neutro aí. Você está no lugar certo, mas não aí, aqui. Isso, você está na casa certa no lugar errado, vem para cá. Mas é isso mesmo. Agora, voltando ao caso dessa moça em especial, qual é a minha recomendação? Vá ao Arcas, continue com o tratamento.
Ah, mas acordei de manhã no sábado, não fui. Ah, mas a minha irmã ia me levar, chegou atrasada. Vieram ontem aqui, chegaram atrasadas, 5 minutos, segundo ela, já tinha começado, o trabalho já tinha começado, porque eu pedi que ela viesse, expusesse o caso para o Tony. Olha o que aconteceu ontem à noite, né? É uma obsessão muito forte, ela já está, há uma simbiose. Então, o caso dela, fora o caso médico, é muito sério. Ah, mas não sei mais se eu vou no Arcas, porque eu fui ao Arcas e voltei com uma dor de cabeça. Mas elas foram atendidas. Claro que foram, mas voltou com uma dor de cabeça. Eu acho que eu peguei alguma coisa lá. Não, filha, você não pegou nada lá. A sua dor de cabeça é, quando o médico diz assim, faça regime, ou então, comece a fazer exercício, na hora que você faz exercício, o que acontece no dia seguinte? Ai, não é assim? Ah, doeu o corpo? Ah, então não vou fazer mais. Não, é a reação. Você está doente, toma um remédio. No dia seguinte, não melhorei. Claro que não. Antibiótico não são 7 dias? Por que são 7 dias? Não era melhor ser só 2 horas? Porque o organismo tem que receber e fazer a sua reação. Então, na hora que ela fez um tratamento, foi tirado dela uma série de miasmas, provavelmente. A dor de cabeça é consequência. Qual é o procedimento dela? Orar, aí sim, orar, pedir proteção, fazer um trabalho de mentalização. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas eu sou preguiçoso, eu só acho que é só na casa espírita que vai resolver. Quando eu chego em casa, a coisa não é de fora para dentro, de dentro para fora. O nosso imediatismo acha que, em vindo aqui, passando no tratamento, ok, estou livre, leve e solto. Meu Deus, se você faz um prato de comida numa panela e fica tudo grudando na panela, adianta passar um pano de prato? Você vai ter que botar água quente para ajudar a tirar a gordura, botar detergente, não é assim? Como é que eu vou fazer um tratamento desse tipo? Eu conto aqui, quando eu comecei no Espiritismo, fiz escola de médiuns, os primeiros 2 meses foi um sacrifício ir toda quinta-feira para a aula de mediunidade. Eu queria enforcar a instrutora, porque o que ela falava me incomodava terrivelmente. Bati o carro numa quinta-feira, chovia, enfim, tudo acontecia. Passaram 2, 3 meses e você vai. Agora, disciplina e estudo. Doutor Bezerra fala disciplina, né? Disciplina. Chico, que a gente tem como o mais perfeito dos médiuns que nós já tivemos, né? Uma mediunidade mecânica maravilhosa, um coração transbordante de alegria, de amor, saúde. Começou a trabalhar o Chico. Qual foi a receita, qual foi a informação do Emmanuel? Você só tem que fazer 3 coisas para ir bem. Qual é a primeira? E a segunda? E a terceira? Disciplina. E nós? Como é que nós fica na fita? Então, espiritismo no coração, porque só na cabeça não basta para manter o esforço. Eu tenho que botar para fora. Entrando agora no nosso objetivo, que é comentar um pouco um dos livros do Inácio. Já falei, né? O mundo espiritual, o perispírito do mundo físico. Então, olha só observações dele e fica a análise de vocês. O que é alteração psíquica? É o resultado de uma vertigem intelectual. O processo intelectual acelerado sem sua contrapartida, ou seja, progresso moral,
Não funciona. O pensamento humano está sendo compelido a um avanço sem precedentes. Isso está mexendo muito com a estrutura pessoal do homem, com a estrutura anímica, e esse excesso nos está sufocando. Nós enchemos a boca e dizemos: o planeta Terra está passando de um período de expiações e provas para um período de regeneração. O planeta Terra não passa bulufas se nós não passarmos por esse processo. O que é a energia da minha casa? É a energia da galera que vive na minha casa. Qual vai ser a energia da minha casa se eu fico discutindo das 24 horas do dia, eu fico 30 horas, como diz o banco, né? Banco 30 horas, eu fico 30 horas discutindo com a minha mulher, com meus filhos, com os meus netos. Que energia será que eu estou plasmando? Mas a Terra vai. A Terra vai. A avalanche vem, o tsunami nos leva. Se eu não estiver adequadamente preparado, eu vou ser levado. Levado para onde? Para alguma dimensão adequada ao que a minha energia me traz. A gente sempre diz: como é que eu viro anjo? Na hora que eu tiver asas, metaforicamente falando, simbolicamente falando. Quais são as asas que eu tenho que ter para virar anjo? Quais são as asas que o avião precisa ter para poder subir? Conhecimento e desenvolvimento moral. Hoje vivemos com excesso de conforto, tecnologia, lazer, gastronomia, prazeres variados, tudo isso voltado ao... Isso é o nosso mundo, ok. Eu não posso me fechar. É isso que eu tenho. Usando o nosso exemplo, posso tomar uma cervejinha na sexta-noite? Claro. Hoje é domingo, vou reunir com a família, posso tomar um vinho? Claro. O que não pode são os excessos. Tudo bem. Tem quem não coma carne, tem quem não goste. Carne faz parte da nossa alimentação. Você não consegue tirar? Tudo bem, não tire. Sugere-se que se você tirar é melhor, claro, né? Mas não é isso que vai fazer com que você não progrida. Não adianta você também querer fazer um regime, emagrece tanto que morre. Tem que ser alguma coisa confortável, passo a passo. Não dá para impor nada. Mas se você puder evitar... Ora, nesse nosso mundo materialista, como é que nós estamos? 17% dos 7 bilhões de habitantes, portanto 1 bilhão e 200, vivendo em extrema miséria. E o lado de lá? O mundo espiritual é o perispírito do mundo físico. Nós aqui somos uma cópia imperfeita do lado de lá. Então, o que tem aqui, tem lá. E lá, maior exuberância, abundância, etc. Se aqui na Terra encarnados eu tenho isso em desgraça, em situação de penúria, como é que está o lado de lá? Como é que o espírito do lado de lá sobrevive? Em que condições ele sobrevive? O que existe lá para fazer? Como é que é o outro lado da vida? Tira da cabeça que nós iremos para nosso lar. Nós não temos pedigree, cachê, passaporte, competência. Nosso lar é hotel 7 estrelas. Nós vamos para um hotel 3 estrelas, onde você é a 3ª estrela. Estou falando isso porque o próprio Inácio Ferreira não está em nosso lar. Escreve livros maravilhosos, provoca reflexões impressionantes, tem um trabalho espiritual maravilhoso,
hospital junto com Hermance Dufault, né? Hospital da não é, não sei se agora ele diz que é o Hospital da Mediunidade, né? Que ele cuida. Enfim, teve em vida um trabalho espiritual intenso, desencarnado, idem, mas não está em nosso lar. Só para complementar, eles falavam que o Chico Xavier, quando foi levado ao nosso lar, ficou na periferia, não teve acesso ao miolo, ao centro, à parte. E Inácio Ferreira, quando foi ao nosso lar, não foi voando. Teve que pegar um avião, né? Um instrumento que o levasse. Por quê? A energia, o padrão vibratório dele não era compatível. Ele tinha um problema de fumar, né? Ele morreu fumante, não é isso? Isso é um dos. Ele mesmo dizia, sim, isso ia isso, ser um determinante. isso, né? o cigarro, Ele sim, onde ele ia conseguir sim, alcançar. sim. Foi um fumante inveterado. Então nós já nos perguntamos o que fazemos lá, como é que é o outro lado da vida, essa ideia de que 77 virgens irão me receber, eu diria 77 virgem, o que você fez? A questão dos milionários aqui na Terra, no livro dos Espíritos está lá, a desigualdade das riquezas, né? Aqueles que acumulam para a próxima reencarnação, a riqueza é importante? Né? Mas o que eu faço com ela? A riqueza no sentido aí material, né? Porque a riqueza intelectual, riqueza de bondade, isso não tem preço. Mas a galera que só vive para isso, como é que eles haverão de se posicionar no mundo espiritual? E aí eu quero contar um caso, explodiu nesses últimos dias, né, a questão da Amazônia, né? E nesse livro, olha só que interessante, um contrabandista devastou nessa semana em que explodiu a questão da Amazônia, eu estava pegando esse livro. Na hora que eu abri o livro, caiu exatamente nessa entrevista. O que acontece? Nosso lar, Inácio Ferreira, no hospital, ele é médico psiquiátrico, então ele atende desencarnados no mundo espiritual. Um dos desencarnados que ele atendeu é um madeireiro, foi um madeireiro na Amazônia, devastou uma área incrível, chegou a montar 4 empresas, chegou a ter 100 funcionários nas empresas. Ele chegava a derrubar árvores que, não me lembro agora, 20, 30 pessoas de mãos dadas não abraçavam a árvore. Muito bem, esse indivíduo desencarnou. Teve um AVC, desencarnou. Aí o Inácio perguntou, mas você com toda essa violência que você fez, as entidades do mal não te envolveram? Não deu tempo. No que desencarnei, vieram 2 guardas, desencarnado. Vieram 2 guardas, me prenderam e me levaram para a penitenciária no espaço. Na penitenciária do espaço, eu aguardei julgamento, teve um advogado a meu favor, e o juiz, em função do que eu fiz, me considerou um assassino da natureza. Eu fui condenado, estou condenado a 200 anos de reclusão no mundo espiritual. Como é que ele fez essa entrevista? 2 guardas levaram até o consultório do Inácio, conversou com o Inácio resolveu pedir para o juiz se podia aproveitar a mão de obra dele para ajudar no hospital, fazendo trabalhos como forma de uma atividade. Mas ele só pôde ser consultado com a presença de 2 guardas. Portanto, a justiça do lado de lá é igual à nossa. Assim que desencarnou, foi para uma penitenciária aguardando o julgamento. Então, o que será que espera? Mas lá não tem recurso, né?
Lá eu acho que é primeira instância. Não tem a segunda, a terceira. Né? Mas então, por que eu estou colocando isso? Porque muitos de nós ainda têm aquela visão ilusória. Niki morri, Niki fiquei limpo, leve e solto. Ficou sim. Limpo sim. Então, morrer não me dá um salto para a perfeição. Esse salto poderá ser dado, inclusive, para baixo. No nosso caso, falta de consciência ecológica, o próprio aquecimento global, a gente vê políticos, governo, pessoas de governo, desconsiderando isso é um fato. Jesus já dizia, né, bem-aventurados os que são brando, porque possuirão a terra. O que é ser brando, né? É aqueles que souberem viver em harmonia com o próximo e também com a natureza. E graças a Deus, a geração dos cabelos prateados tinha uma alegria, um prazer enorme, que era ter o primeiro carro. Ter carro para nós era uma alegria. Hoje você já começa a ver que prefiro bicicleta, prefiro patinete. Na Europa já tem proibição de carro a gasolina, começa a ser carro elétrico, ou seja, uma preservação da natureza. A coisa vai mudando, lenta, mas muda. Evangelho de Jesus, capítulo 16, versículo 19, Jesus e Simão Pedro conversando. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado do céu. Está aí aquilo que tempos depois Kardec colocou como a lei da causa e do efeito. Posso dar um murro nessa parede? Claro, se tem livre-arbítrio. Vou quebrar a mão. É o efeito. E assim sucessivamente. Questão da reencarnação. Fiz um rápido resumo aqui. Igreja Católica, no ano de 553, Imperador Justiniano tinha a Imperatriz Teodora. Essa Imperatriz Teodora havia sido uma senhora de hábitos pouco ortodoxos, né? Então, os sacerdotes da época disseram: minha senhora, essa sua vida pregressa, violenta, nefasta, mundana, vai fazer com que no futuro, novas encarnações, a senhora tenha problemas sérios. Ah, é? Então vamos abolir a reencarnação. Então a Igreja Católica, a partir daí, aboliu a reencarnação. Até então a Igreja Católica aceitava a reencarnação. E reencarnação não pode ser uma questão religiosa. Será que é daí que vem a extrema-unção? Não sei. Não sei te dizer se é daí que vem a extrema-unção. É porque a extrema-unção é que perdoa tudo. É. E é muito simples, né? Sem nenhuma crítica à igreja, mas é muito simples, né? O que você fez? Bebi, cheirei, matei. Tá, 1, 2, 3, tá livre. E não é bem assim, né? Sim, nunca foi, mas não faz. Hoje a gente entende, não faz muito sentido, né? O que você faz? Sou estudante, tá, mas eu mato aula, não faço exercício, não faço prova. Aí você quer passar de ano? Não dá. Como é que faz? Deve ser daí, então. Ah, então eu vou ao diretor, o diretor diz, extrema unção, quer dizer, ok, não pode reprovar aluno. Então você passa por inércia. Alguma coisa está errada, né? Desculpe, mas acho que isso já para nós não é tranquilo, né? Acreditar ou não. Eu entendo que todos nós acreditamos na reencarnação, senão não estaríamos aqui, né? Então, reflexão para os senhores. Ao reencarnar, estamos sujeitos ao esquecimento. A sentença promulgada nos tribunais além-túmulo serão cumpridas? A terra, ele diz, o Inácio, é um vasto presídio e o nosso corpo é uma solitária. Os sentenciados serão apenas os que renascem com limitações físicas. Então é o seguinte: cometi uma barbaridade em vida, desencarnei. Ao reencarnar, o fato de eu não ter um dedo, um braço, uma perna,
seria a pena máxima? Ou seja, só aqueles que vêm com limitações físicas é que são devedores? Não, esses apenas as mais brandas. As mais graves são de ordem psicológica, complexos no campo da afetividade, não conseguem se firmar profissionalmente, não realizam seus sonhos de felicidade pessoal, vivem dramas de consciência, quadros violentos de obsessão. Então, esse exemplo que eu dei da moça, você quer violência, dureza maior do que essa? Ela não tem nenhuma limitação física. Moça, jovem, saudável, bonita, casada, tem todo esse drama, toda essa disfunção. Muito pior do que se viesse com uma deficiência qualquer de natureza física. Então pensemos nisso. Como evoluir nisso? E como evoluir nisso? Como evoluir? Veja você, voltando ao caso da moça que eu comentei. Aconteceu na sexta noite. Ontem à noite ela me liga de novo. E ela falava com voz de criança. Fiz o mesmo procedimento, estava com dor de cabeça, né? Pedi para minha mulher, fizemos no celular a imagem, né? Então ela me via, mas não abria o olho. As mãos delas fechadas, né? Pedi para me olhar, pedi para abrir a mão, nada disso funcionou. Voz de criança, fizemos o mesmo procedimento, ao pouco ela foi se acalmando, a dor de cabeça diminuiu, dormiu. Hoje de manhã ela me manda 1000 perdões, desculpe, né? Te aborreci no sábado, etc. Mas eu vi uma cena com criança que depois eu te conto. Muito provavelmente, de novo, ações do passado, um dos seus egos, uma das suas existências, talvez ela tenha feito alguma coisa com alguma criança, vai saber. E a coisa vem. Agora, isso tem que ser trabalhado aonde? Constantemente na apometria, e no caso dela que é tão crítico, não pode largar o médico. Não posso ir ao médico e ele me receitar um remédio que eu nem sabia que existia. Remédio contra suicídio. Nunca ouvi falar isso, um psicotrópico contra suicídio. Só que ela fica... Muitas vezes eles dão para a pessoa usar, se der uma coisa crítica, ela entra num posto de saúde, mostra isso e a pessoa autoriza. Você está me perguntando ou está afirmando? Funciona assim, Ah, é? os médicos fazem assim. Ah, é? Né? Quando o paciente está em risco, eu estou viajando numa conversa, eu deixei um monte de paciente aqui com um monte de problema. Eles têm uma coisa que não, eles não vão comprar. É um passaporte. Você vai lá e toma o remédio. Você passa num posto de saúde, mostra isso que eles são obrigados a aplicar. Sábado à noite, né? Sábado à noite, só que ela não tomou o remédio porque ficou em dúvida aquela coisa toda. Como é que faz? Então, o drama dessa senhora... Agora, qual é o processo? Aqui tentar amenizar. Vai, volta, vai, volta. Um passo de cada vez. Apesar do meu amigo Rui Donini não concordar, a natureza não dá salto sim. Livro Ação e Reação. O que diz nosso querido André Luiz? Carecemos de combater o mal em nós mesmos. O mal é a triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, o que é o mal? É a ausência do bem. Então, o que aconteceu? Nós tivemos a opção de ir para o caminho que a gente quisesse. Quisemos tomar atalhos, filho pródigo. Quisemos tomar atalhos e tomamos atalhos. Caímos, voltamos. Outro vídeo que eu sempre recomendo, Paulo César Fructuoso. Dr. Paulo César Fructuoso tem um C mudo. Ele é médico oncologista no Rio de Janeiro, trabalha no Lar Frei Luiz. Uma das palestras dele, ele no final, perguntas e respostas, ele diz assim: meu pai dele, era médium
vidente brilhante, né? E trabalhava já nesse lar do Frei Luiz. Numa reunião fechada que nós tivemos, diz ele, uma reunião fechada porque íamos discutir questões da organização, do trabalho espiritual. Meu pai tem uma visão. Não vou me lembrar exatamente os períodos, mas o meu pai nos viu, aqueles que estavam no Frei Luiz, inclusive ele, o Paulo César, médico hoje, nos viu como judeus, como árabes, matando todo mundo, fazendo carnificinas. Aí, numa época, de novo, a mesma coisa, várias imagens, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta imagem que o pai dele teve é eles reunidos no lar. Ou seja, era a primeira encarnação em que eles estavam mudando o ciclo da história. E muito de nós diz assim, por que eu não sei o que eu fui no passado? Não seria mais fácil? Se eu soubesse qual foi a relação que eu tive com a minha mulher, não era mais fácil de eu aceitá-la hoje? Você foi aquele bárbaro que fez barbaridades e agora está tendo chance de modificar. Você ia melhorar agora? Então, ele inclusive diz que não vai haver, nesse nosso grupo aqui, não vai haver quem não sofra pessoal ou familiarmente um problema qualquer. Porque é da natureza nossa. Nós estamos aqui, quando ele diz que isso aqui é uma prisão, prisão no sentido de que eu estou aqui porque eu preciso fazer certos acertos. Bendito esquecimento do passado, porque me dá a oportunidade de receber, de repente, um neto com encefalia e que pode ter sido um algoz da Inquisição, coisa assim. Se eu soubesse isso, como é que eu ia tratar aquela criança? E nessa palestra ele diz que coisa incrível. O vírus entra no útero da minha nora e vai direitinho no lugar certo, no feto, para causar aquele problema. Podia causar uma paralisia na perna, um problema na coluna. Não, vai exatamente ali. É coincidência, né? É a lei do acaso. Alguém ainda acredita que tudo é por acaso. Mas um simples caso pode resgatar um comandante que fez... Voltemos. Como assim um simples... Um simples caso de uma pessoa, um filho, uma situação como essa, pode gerar energia para mudar a pessoa que foi um comandante e matou milhares de pessoas? Pode não mudar, e seguramente não muda, mas pode pelo menos... Acho que não começa, é o processo. Acho que vai ser pelo caminho do amor, né? Essa possibilidade vai trazer usando esse amoroso para essa história. Exatamente. E nessa vida eu canto alguma coisa. Esse é o processo que eu brinco da lasanha, né? Uma camada de massa, queijo, presunto, outra camada de massa, encarnação por encarnação. Nessa mesma palestra em que ele fala da netinha, ele conta um caso de uma moça que ele atendeu, câncer generalizado, ela tinha os membros todos paralisados, um absurdo. O espírito que atende, que é o médico ele chama de Frederico, o desencarnado, começou a atender e dizia, wonderful, wonderful. Ou seja, uma criatura que estava sendo atendida toda estrupiada, ele dizia, que beleza, que beleza. Aí ele perguntou, mas Frederico, por que beleza? Porque essa criatura, primeiro, veja o que nós, ele se referia a ele inclusive, veja o que nós fizemos na Inquisição. O que nós fizemos na Inquisição? Pendurávamos os hereges, puxávamos e os membros iam... Então aquela moça foi uma do que fez isso. E por que o wonderful? Porque ela naquele estado, ela não reclamava, ela aceitava. Ou seja, toda aquela dor e o tratamento decorrente, ela não reclamava. Isso já é o primeiro
despertar. Agora, me dá uma dor de barriga, me dá uma renite, me dá um não sei o que eu faço? Pô, por que eu? Como dói? Por que só vem comigo? Por quê? Então agora vamos lá. Apenas como referência. Essa moça desencarna. Será que ela não consegue subir uns 2 degraus? Ao passo de que se eu reclamasse para Dedéu, no mínimo eu ficaria no mesmo degrau, se não... Agora, isso é reforma íntima. Mas aí eu também tem outra coisa, né? Quando tem uma doença mais grave numa família, não é só daquela pessoa, né? É uma coisa que mobiliza todo mundo. E aí, assim, pode ser o primeiro passo, pode não ser, porque o que as pessoas fazem com aquela situação é individual de cada um. Mas tem, na mesma família, você vê gente que aceita e segue, é para isso que eu estou aqui, é assim que funciona, independente da religião. E tem outras que simplesmente não concordam e não despertam e vão ter que... Talvez, está comentando, né, doenças familiares, qual é a reação na família, uma né? criança dessa. É uma criança com esse problema, qual é a reação da mãe, do pai, do avô, do tio? Como é que é a família? Uns aceitam, outros não os aceitam. Tem outras que tratam e tem outras Isso. que servem de exemplo. O que você faz com aquela situação, aí é o teu caminho, né? Sim. O passado se mistura com o É o seu livre-arbítrio e você vai decidir. Talvez eu que não aceite, virei numa outra oportunidade, talvez numa outra eu comece a aceitar, camada por camada. Não há saltos, não há saltos na nossa evolução espiritual, né? Meu matemático aqui diz que não. Você se acerta com o Inácio. Então, de novo, galera, não podemos nos ater à letra apenas. Ah, mas Kardec não falou explicitamente que na apometria você poderia atender alguém por telefone. Não, não falou. Eu nem tive. Vocês tiveram no curso de apometria aqui no Arcas informação do que fazer se alguém te ligar ao telefone? Não. Aí está o quê? Questione. E outra coisa, dane-se as críticas. Acreditar, né? Eu brinco com os meus alunos, conhece o tô nem? Tô nem aí. O meu processo é justo, eu estou bem intencionado, eu venho para essa casa para fazer alguma coisa positiva, tô nem aí para cara feia. Aí, de novo, Reforma Íntima Sem Martírio, aquele livro magnífico da Emance Dufault. Conversar com o seu ontem, você e o seu passado, os seus egos. Conversar, abraçar, dizer... Paulo César Fructuoso, a primeira reencarnação em que ele não está fazendo conversar com o meu passado e dizer, galera, ok, fizemos tudo isso, tá, mas hoje eu estou diferente, hoje eu quero mudar, hoje eu estou em busca da luz, né? Agora é uma luta individual, lenta, pessoal, exige disciplina, exige vontade. Ah, mas hoje à tarde tem jogo do Corinthians. Eu sou corintiano. Galera, ou você vai ver o jogo ou você vem trabalhar. O centro está esperando. O plano espiritual fez um planejamento e conta com a sua presença. Como é que faz? Eles não vão poder levar os desencarnados para o campo de futebol e você tratá-los lá. Então, como é que é? Uma vez eu vim trabalhar aqui, assim, eu trabalho na Rota uns 4 ou 5 vezes, ainda estou no início. Apesar de já ter trabalhado em outra casa. Estava na roda, aí eu tinha um aniversário no sábado à noite para ir, de um amigo meu, saí daqui do trabalho, passei no shopping para comprar um presente para ele, fui na festa, todo mundo tomando cerveja, eu sentei, comecei a conversar com um amigo dele, que era da polícia, começou a contar os casos, não sei o quê. Voltei para minha casa. Péssima. Vomitei. Olha, foi tudo de ruim. Aí passei muito mal mesmo. Chegou no domingo, eu vim para a palestra do Tony e falei, não, mesmo assim não vou vir, não tem problema, vou passando mal, vim com Gatorade, enfim.
cheguei aqui, vomitei de novo. Tinha umas pessoas que estavam do meu lado, que era médico, ficaram super mal. Teve um monte de médico que começou a tossir, o outro também começou a passar mal. O poder que você tem, hein? Pois é, eu falei, gente, que chato. Eu fiquei até com vergonha, sabe? Porque foi muito desagradável, sabe? Mas assim, não foi uma coisa assim. Então, vim ao Arcas, trabalhei, à noite fui para uma festinha, passei mal. Olha como o Arcas me faz mal. Você absorveu a energia, é o tal negócio. Eu vou para uma balada. Nós somos ambulância, né? A gente está passando Não, por aí, eu vai sei, chamando. Você chama mesmo agora. Por exemplo, mas eu, assim, pensei assim, eu nem queria no aniversário porque eu sabia que eu estava aberto, mas eu pensei de amigo meu, super Não, querido. não dá para você não ter vida social. Não dá para não ter vida social. É a mesma coisa. Você vai a um churrasco. Você vai a um churrasco de aniversário. Tudo bem, você não vai comer uma carne? Você não vai... Mas isso também não é o caso, principalmente os médiums mais Sensíveis. sensíveis, de também na hora que acontece isso, uma história, já fazer uma oração, pelo menos se proteger, porque também acontece isso às vezes em hospital, e aí você vai deixar de visitar um amigo no hospital? Acontece em hospital, acontece com um psicólogo que fica mal porque não se protege no tratamento. Na verdade, o Tony disse que nós estamos numa época que nós vamos esponjar em tudo quanto é lugar. E, na verdade, assim, também tem uma outra questão que a gente tem que aprender a fazer, que é a autolimpeza. Porque isso que aconteceu com você vai acontecer o tempo inteiro, porque você ainda está em catarse, né? Então, assim, vai acontecer. Você tem que aprender a se autolimpar. Tem algumas técnicas de autolimpeza, né? Não, mas como eu sei do trabalho, eu achei que eu estava protegida. Pelo fato de eu mas ter trabalhado, Você tem que se eu falei, não, eu autolimpar. tô protegida, É a época. agora eu posso... Tem que reforçar. E é limpar, você pode até limpar num banho. Sim! Tá indo no chuveiro, que é uma É a mesma coisa. coisa. Aqui, por exemplo, tem esse corredor. Eu venho trabalhar. Me dá um passe, senão eu não consigo trabalhar. Ué, você não pode, ao entrar nessa casa, você se dá o autopasse? Por que você não der o passe em você não vai trabalhar? Falou! Você pode se dar o autopasse. Então, peraí. O primeiro que vai dar o passe, como é que faz? Ninguém deu passe nele. Então ele está dando um passe em mim, ninguém deu passe nele, ele está me sujando. Hello! Tem que acabar com certas bobageiras. Eu trabalho na roda do cowboy, eu chego aqui, sabe quem é o João? Cowboy. Chego aí, já sento aí, não tem passo. Vamos pro pau! No bom sentido. Vamos por partes. O meu amigo Barba lá, Barba eu respeito porque... Antes de mais nada, a pessoa tem que se proteger mentalmente. Ela, antes de entrar num ambiente que existe uma oxigenação energética Diferente muito do grande, padrão, isso. ela tem que se projetar uma cúpula, alguma coisa, uma esfera, uma pirâmide, alguma coisa, e se tornar impenetrável. Lógico que nem sempre consegue reter todas essas energias, mas logo que sair, ou lá dentro mesmo, fazer a manutenção dessa proteção. Sem dúvida. Que sair. Mas Sem essa coisa da cúpula, só pegando o que ele está falando, essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que eu ouvi em alguma palestra. Na hora que você faz uma proteção muito grande, você não consegue nem as suas energias, você não consegue receber energia, mas também numa situação você não consegue mandar. Eu vou dizer. Porque vamos voltar nisso. Fala vocês. É o seguinte, eu acho que a pessoa fica muito encucada, que eu preciso de proteção, que eu preciso disso. Não precisa, gente. Nós temos uma proteção natural. Inclusive, eu aproveito para sugerir a todos que leiam o livro de ouro de Saint Germain. Lá você tem tudo que deve ser feito. Livro o quê? O livro de ouro de Saint Germain. Saint Germain, chama Violeta. Você tem que subir a sua frequência vibratória, você está acima de tudo isso. Sim. Agora, se eu for falar, eu não posso ir no shopping, porque não sei o que, eu não posso. Então, é melhor dar um tiro na cabeça, isso é bobagem. A gente tem que tocar a vida, trabalhar. Eu trabalho numa casa espírita, com ele, a casa do Trombolenberg, a gente atende. Olha, não tem problema nenhum, nós temos uma proteção enorme.
que nós não podemos é baixar nossa frequência vibratória. Agora, acreditar que eu tenho proteção. E tenho. A questão dela, na verdade, que eu acho que é o mais importante, é que assim, você ainda está em começo de trabalho aqui. Então você está mais, como é que se diz? Suscetível. Suscetível a certas coisas. Agora, assim, na atual circunstância do mundo que a gente está, a gente tem que absorver, e é papel do médium absorver e transmutar. papel do médium se limpar. Então, é uma coisa importante a gente colocar isso na cabeça, não só fechar e falar, não vou pegar nada. Mas, assim, veja. No caso dela, eu vejo mais isso mesmo. Quer dizer, ela está num começo, então ela está suscetível, porque ainda não está sabendo colocar nas caixinhas devidamente. Como é que chama? Aquele encaixe? Não, aqueles encaixes, aquelas pecinhas. O quebra-cabeça, o Lego seu não está todinho encaixado. O que aconteceu com ela foi exatamente, ela talvez não tenha saído acoplada devidamente daqui. E aí ela estava aberta. E aí Esse negócio me preocupa. pegou uma energia ruim. Que é do lado judicial, imagina. O cara, por menos que seja, o cara está dentro de um sistema. No campo violentíssimo, lógico. Mas isso não pode ser, não se assuste, não desista e continue. Até porque é uma belíssima aprovação para você, porque se você desistir, oba, consegui tirar um. Se você for submetido a um teste. Porque eu não teria que sair acoplado de qualquer forma. Deveria, mas é você, minha querida. Eu não consigo, vou acoplar você. Se você não... É você. Isso é o seu treino. Você tem que desacoplar e acoplar. A mesma coisa, você não tem que se estribuchar no chão quando incorpora. Que é isso? Não preciso? E por que eu faço isso? Falta de educação mediúnica. Dou um exemplo... Eu, na realidade, o que eu faço? Eu peço sempre para que se desloque 1, 2 graus quando encosta em mim. Fala, pessoal, daqui a pouco estou chegando ali no ar, na boa, passo no meio de favela, pessoal, bora subir, vamos lá, tá, não sei o que. Na boa, porque assim, expandir o cardíaco, é isso que tem que fazer. Pensar numa coisa para expandir o cardíaco. Você tem a sua proteção natural, você é médio, você é ambulância, não tem jeito, então você vai trazer gente para cá. Esse é o nosso papel. Eu dou o exemplo de uma amiga nossa. Mas também se proteger dessa forma. Claro. Dou exemplo de uma amiga nossa, era dia de trabalho, ela é médium, consciente, incorpora. Ela, antes de vir para casa do trabalho, ela precisou ir, tá fazendo uma reforma em casa, foi levar os entulhos. Então, ela foi para um lugar, era quinta-feira, não recebia. Foi para um segundo lugar, que deram o endereço para ela, ela passou 2 vezes em frente e não achou o lugar. Ela foi desviada do caminho. Aí alguém falou, você não se irrita nunca? Aí ela conversou, uma entidade falou, você não se irrita nunca? Não, às vezes eu me irrito. Por quê? Porque eu já por 2 vezes fiz você errar o caminho e você não fica nervosa. Não, hoje eu não vou ficar nervosa, eu tenho trabalho para fazer à noite. Mas eu não quero que você vá. Bom, conversou, dá licença, até logo, seu lugar não é aqui. Qual era o problema? Tinha alguém que passou na nossa roda que essa entidade não queria que fosse tratada. Então veja, o plano combinou que determinada pessoa numa certa casa, numa certa roda, ia trabalhar e essa criatura ia ser a responsável por ajudar o trabalho. Ela fica nervosa, dói o dente, vai ver novela, está chovendo, desiste de ir, o trabalho todo do plano fica como? E o pessoal diz, a gente demora um tempão para ajeitar, convencer, pegar o desencarnado para trazer para trabalho. E você, o encarnado, tem jogo do Corinthians, você não vai. Como é que faz? Cadê a nossa responsabilidade? E só por questão de proteção, me sugeriram, e eu faço isso, eu que dou muita aula, eu projeto antes do lugar que eu vou. Então, antes de chegar aqui hoje, por exemplo, eu imaginei bastante luz envolvendo a casa,
tranquilizando vocês, que a minha presença fosse, né, que eu tivesse, e faço isso nas minhas salas de aula. Quando dá, antes dos alunos chegarem, principalmente no primeiro dia, eu faço uma vibração, envolvo aquela sala de aula com luz azul. Vamos em frente. Só um detalhe que eu lembrei também, uma coisa legal, quando você toma um banho, a água é finita no mundo, né, no universo também. Você imaginando aquele... É uma mão esquerda pro chão, como se fosse pro ralo, e você faz esse movimento aqui, cara, você se arrepia, era como se você estivesse expandindo, limpando, é um negócio também físico, e às vezes né? faz uma coisa assim, bem qualquer, molhar a planta, para mim era maravilha. Molhar Molhar a planta. É como alguém falou. Digamos que ela tem um problema na coluna. E aí o coordenador ou na roda alguém diz, vamos drenar a coluna dela. O útero, o nariz, seja lá o que for, vamos drenar. Eu tenho como trabalhador, e ela como paciente, consciência, certeza, convicção, que estou sendo drenado. Mas eu não vejo, cara, nem todo mundo vê. Então, vamos drenar? Confie, está sendo drenada essa energia. Ah, fui na apometria, não resolveu nada. Claro, você vai, não confia, sugere curativo, sugere passe, sugere isso, e você não faz, como é que faz? E outra, não é um tratamento, não é um dia, 2 dias, é um processo. Reforma íntima, isso é reformatar nossa forma de encarar. O que você faz com a doença? Reclamo para dedéu. O dia que você tiver consciência da sua doença, não é assim que nós ouvimos? De uma terapeuta, o dia que você entender a sua doença, você fica curada. Mas é muito mais fácil dizer, por que eu? Por que eu peguei o câncer? Fica curada também, né? Oi? Aí às vezes não fica curada. E às vezes não é para ficar, faz parte do processo, lógico. Não, a gente fica com ideia assim, faço isso, dá naquilo. Sim, não é relação direta. Hein? PNL. Programação Neurolinguística. Livro Nosso Lar. Será que sem saber nadar, se algum de nós cair nas águas do Rio Azul que tem em Nosso Lar, a minha mulher está em Nosso Lar, ela não sabe nadar, se ela cair no Rio Azul, ela pode morrer? Eu só caio só para me empurrar. Você acreditar nisso? Rio Azul, tudo bem? Nosso Lar, tudo bem? Tem o Rio Azul no Nosso Lar. Vocês viram o filme, leram o livro. Se eu não souber nadar, eu posso morrer? Tá aí, ó. Mas você já está morto? Não, calma. Calma. Você pode morrer? Você pode morrer? Então eu pergunto, o corpo espiritual não é dotado de pulmão? Niki morri, Niki continua a mesma coisa. Nariz, cabelo, barriga, coração, necessidades, que nem aqui. Ninguém vira anjo. Você não vai inflamar pulmão de oxigênio? Então, se você lá é que nem aqui, o que acontece se eu não souber nadar? Vou morrer. Aí vem a dúvida cruel. Pô, meu, se uma vez morrer já é demais, então 2. Quantas vezes já morremos? E a gente tem um medo enorme da morte. Não, eu tenho medo da... Você já morreu trocentas vezes? E já matou outros tantos trocentas vezes? A vida no mundo espiritual, olha só, não é a verdadeira vida. Opa, você está falando aquilo que os espíritas pensam um pouco. A verdadeira vida está um pouco mais acima. É a dimensão, né? Eu quero morrer e ir lá para cima. Tá, lá para cima onde? Ah, não, 5ª dimensão.
Vou fazer um curso para acessar a 5ª dimensão. Sinto muito, vai gastar dinheiro. É padrão de consciência. Dimensão é padrão de consciência. Então vamos desencarnar, vamos para nosso lar? Ok, estamos em nosso lar como referência. Mas nosso lar vai um dia desaparecer, porque a vida... Então, isso aqui é uma matrix. Nós projetamos a existência aqui, nós estamos projetando essa existência. Eu não consigo passar nessa parede, o plano espiritual passa nessa parede. Mas no plano espiritual, nosso lar tem parede, e eles não passam. Outros passarão, não é assim? Então eu tenho que buscar a vida dentro de mim. Ou seja, não há um ponto no universo que seja mais privilegiado do que outro. A luz se encontra em toda parte. O problema não é falta de caridade, de claridade, mas falta de visão. Eu não enxergo, eu não acredito. A menina me liga no telefone e eu digo, não posso atender, querida, não estou no Arcas. Eu não tenho proteção. O meu mentor, hoje é sexta-feira, ele está bebendo com os amigos no plano espiritual. É assim que a gente se comporta? Então o reino de Deus está dentro de nós. As dimensões espirituais são infinitas, porque elas são a projeção do que somos e do que pensamos. Eu sou aquilo que eu penso e vou me tornar aquilo que eu pensei. Então, se eu penso que posso, eu posso. Se eu penso que não posso, eu não posso. Então, o que é o céu? Ação e reação, André Luiz nos diz. Os céus ou as esferas superiores são constituídas pelos reflexos dos espíritos santificados. Então o que é o inferno? Se o céu é aqueles que estão com pensamentos, sentimentos purificados, e o inferno? Então como é que eu posso querer que o nosso planeta Terra tem um grau de evolução, se aqui a gente tem N abortos por dia, miséria, guerra, os maiores países desenvolvidos são os maiores fornecedores de armamento. Então, com esse ambiente bélico, como é que eu posso querer que esse nosso planeta seja suave? Então, isso aqui é um planeta ainda de expiação. Nós temos que expiar, eliminar todos esses resquícios. Então isso aqui é uma prisão? Para o meu espírito, nesse sentido, sim. Talvez, se vocês que trabalham em apometria, já tenham percebido quantas, às vezes, crianças vêm aqui, irracíveis, malcriadas, violentas, que no fundo não estão devidamente assentadas. Isso aqui não é o que elas querem. Elas vieram de um lugar melhor e estão num lugar, espiritualmente falando, pior. Então o que é muito comum fazer? Desdobra essa criança para o lugar de onde ela veio, ela conversa com os pais dela. E por que ela está vindo aqui? Porque faz parte, precisa. Talvez tenha alto nível de inteligência conceitual, mas não tenha amor. Então, nas duas asas, vai precisar desenvolver o amor. E aonde é que vou desenvolver o amor? Provavelmente aqui nesse planeta. Não sei se alguém de vocês já vivenciou uma situação dessa. É relativamente comum. Criança agitada e não é Rivotril. Não é Rivotril que vai... Ritalina. Não é Ritalina que vai resolver. É estabilizar emocionalmente. É aterrar, né, como a gente fala. Em todos os planos do universo, somos espíritos e manifestação. Pensamento e forma. Os diferentes mundos foram e são plasmados pela mente da criatura. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realiza a suprema comunhão dela com Deus. Nós plasmamos
Então esse mundo aqui é o que nós plasmamos. Essa é a realidade que nós temos. Rivaldo, a questão de você desdobrar toda noite, você praticamente perde, vamos chamar círculo do vai, exemplificando, você acha e faz o que você quer. Como é que isso, você consegue dominar isso? Uma vida terrena aqui, que é mais difícil ali, né, no dia a dia, você quando está dormindo, desdobra e aí você, pô, agora eu posso tudo, vou pegar aquele cara, não sei o quê. Como é que equilibra isso? Como é que eu faço isso? Para onde? Hein? Encaminhando à noite. Para onde eu vou à noite? O distinto casal. Para onde o distinto casal vai à noite? Vou para a cama. Tá, tudo bem. E espiritualmente? Fala, Zé. Estou falando para ele a questão da saída do corpo, Wagner Borges. Faça o curso do Wagner Borges, ele vai te dar uma série de técnicas onde você pode melhorar isso aí. Eu faço, além da oração, pedir, eu faço diariamente. Pedir que eu fique invisível para aqueles que não acreditam no Evangelho, que eu seja levado para o hospital, eu peço ao hospital, não consigo me lembrar o nome, de Hermâncio do Fogo. Hã? Você vai lá todo dia? Acho que vou, porque eu não lembro bulufas. Não lembro bulufas. Hã? Ele desmagnetiza. Eu faço esse tipo de proteção. Agora, eu não vejo, eu não sinto, eu tenho, né? Muitas vezes a palestra programada não é nada daquilo que está saindo, né? Isso é natural, é normal. A dona Guilmar de Perseverança, eu fui de lá há muitos anos, né? Ela falava que a gente deve fazer a oração, né? No Pai Nosso, qualquer coisa pedir que a gente seja levado para um local de aprendizado e conhecimento e que seja com espíritos afins. Sim, sim. É que o problema é que o afins é que a... Esse afins que às vezes está nos confins. Esse é o problema. Né? Quantos literatura espírita... Mas o aprendizado e conhecimento não ajuda? Ajuda, Então, mas o afins às vezes é um conflito. Quanta literatura diz, quantas situações que o cara é trabalhador, o cara é palestrante, o cara é doador durante o dia e à noite Acho que é uma educação... vai para a casa da luz vermelha, né? É uma educação de muitos anos essa de você, né, ir indo para lugares cada vez melhores. É uma vida. É uma vida. Mas é o reflexo da vida aqui. Mas sem dúvida. Opa, eu vou para onde? Para onde aquilo que eu fiz e pensei no dia me leva. Né? Também tem parte que você não sabe também, né? O que, A bem? gente não está no plano consciente, tudo que a gente sensorialmente está Sim. captando, tudo que aquilo Sim. entra por conflito. A maioria de nós não tem esse domínio. Diz o Inácio que pensamento é o que sai do espírito e sentimento é o que dá forma ao pensamento. Aí ele diz que a física quântica nos informa que o universo se divide em tantas versões quantas necessárias, atendendo ao impulso mental das criaturas nas diversas faixas em que vivem. Então, o mundo espiritual que nos cerca é a criação. O próprio Tony tem uma palestra interessantíssima em que ele bota a Torre de Babel e cada andar da Torre de Babel absorve aqueles indivíduos com aquele. Então, os traficantes, os estrupadores, os ditadores, cada um ocupando uma faixa, evidente. Eu vou desencarnado para onde? Aonde a minha energia me levar. Eu sou produto do meu pensamento. O mundo espiritual também é uma ilusão. Hoje, Inácio Ferreira está no umbral. Tem o nosso lar. E tem os outros planos todos. Ilusão no sentido de que aquelas criaturas estão projetando aquele espaço. Então,
O mundo real é o espiritual, no sentido de que não é esse primeiro plano nosso. É o nosso pensamento, é o nosso coração. A hora que eu for só amor, só luz, aí eu estou lá em cima. Aí alguém vai me pedir, agora que você é só luz, dá para você voltar? E pegar aquela esposa que você machucou, aquele aluno que você reprovou, dá para você voltar? O pensamento cria a realidade, o pensamento é capaz de curar ou adoecer, porém, Deus é sábio. Existem requisitos de natureza moral para que hajam maiores conquistas. A rigor, o único ser original é Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto, não passamos de cópias. E a vida fora de Deus é uma projeção de Deus. Eu sou capaz de curar? Sim. Ora, você imagina nós aqui na nossa terrinha se eu tivesse competência para manipular o ectoplasma do sistema. Será que eu ia manipular o ectoplasma positivamente? Ou eu ia puxar o tapete daquele chefe que me sacaneou, ia invadir o caixa forte do banco que me deixou negativo? O que eu estou falando? Ectoplasma, o plano espiritual precisa do nosso ectoplasma para fazer as operações todas, os trabalhos todos de cura. O que Jesus fazia? O que era a cura dele? Era essa habilidade que ele tinha de manipular o ectoplasma. Então não existem milagres. Não existe nenhum milagre. Ele manipulava as energias. Ele tinha esse poder. E se eu tiver esse poder, eu vou no Guarujá e posso separar o mar. Mas tem que ter esse nível de amor também. Mas eu preciso ter o quê? Capacidade moral para isso. Paulo César Fructuoso, Dr. Frederico, que é o espírito que está operando. Por que o senhor opera só na superfície, né? Por que você não enfia a mão lá dentro? Porque eu, como médico, para operar alguém, precisa enfiar a mão, abrir o cara, cortar o cara e enfiar a mão. Você não faz, você faz. Diz a explicação, porque nós sabemos manipular o ectoplasma e trazer o órgão afetado para a superfície. É isso que ele faz. Imagina se eu tivesse esse poder. Você me sacaneou? Vou trazer o seu coração aqui e pará-lo. Então eu não tenho poder moral ainda, desenvolvimento moral. As duas asas. Quantas vezes? Você foi um na marca, eu estou com. Eu sempre brigo. Nunca diga eu tenho doença. Quando você diz que tem a doença, porque é dela. Você pode o paciente, aí eu estou com. Você dá um passo e a pessoa se cura. Olha, sai da maca. Bem. Curado. O que aconteceu? O que aconteceu? A dela e outra de minha. Sim. E a oportunidade, sim. É como ela colocou agora, nem todo mundo terá o direito da cura. Né? Eu já tive trabalhos em que, ok, vamos lá, câncer, né? Vamos lá. Pode. Para. Esse é o desafio mais delicado para. Do curador, porque às vezes vem um aviso, não é para ir adiante. Para, chega, o resto não dá para fazer. Ok. Então, olha lá, senhores, qualquer mudança real, unicamente mudança, função dos nossos. Então, como é que eu vou mudar à noite? Para onde eu vou? Reflexo do teu dia. Do que eu pensei durante o dia. Olha só, do ponto de vista mental, ainda estamos sugestionados. Ainda não temos cabeça, conhecimento, capacidade, caixa na cabeça, né, para algo mais transcendente. Por exemplo, ao ler um texto qualquer,
entre 6 e 10 segundos a nossa atenção se desperta. Não conseguimos fixar a atenção, nós nos perdemos após esses períodos aqui, em média de 6 a 10 segundos. Daí o nosso pouco aproveitamento nos estudos. Aí você pede para eu ler, mas me dá um sono. Eu durmo. Dizem os estudos para quem leciona, né? O aluno no máximo vai prestar atenção em você em 12 minutos. Passou de 12 minutos, ele se desliga. Então eu, como professor, teria que criar situações novas a cada 12 minutos. E a gente quer atenção, quer que ele preste atenção. Pô, eu estou concorrendo com o celular, você quer coisa mais deliciosa do que isso? Descobrimento do Brasil, eu vou lá e vejo toda a história, para não perder. Eu tenho que me recriar. Então, olha só, diz o Inácio, entre 6 e 10 segundos eu me disperso. Então, eu não devo ler os livros, eu tenho que estudar, grafar. Não entendi, como a Beth costuma fazer, os livros dela ficam imprestáveis, porque ela arrisca tudo. Mas é assim mesmo. Para você aprender, você tem que escrever. Isso. Por quê? Se você está lendo, põe um papel do lado para você usar os outros sentidos. Porque só o ler, nós temos os 5 sentidos, o 6º, mediunidade, o 7º, intuição. Então, se eu estou vendo um vídeo e estou ouvindo, também escreva, porque você está ao mesmo tempo desenvolvendo outras habilidades, não é isso, professor Dr. Rui? Senão a nossa cabeça não aguenta. Nós não temos ainda essa capacidade, esse discernimento. Então a gente dorme, desiste, etc. Uma pequena dica de cromoterapia, que provavelmente muita gente aqui sabe. A cor amarela facilita a concentração e o trabalho mental. Então, sei lá, por exemplo, se é para uma apresentação, você usar um fundo amarelo, ou a pessoa que está estudando, fazer anotações em papel amarelo, triângulo amarelo. Cada um vai dizer. Sim, perfeito. Agora, só o ler, né? E aí nós vivemos um grande círculo vicioso. Mundo espiritual, terra, mundo espiritual. Quando eu estou lá em cima, eu não acredito que eu já vivia aqui. Se eu estou aqui, eu não acredito que existe o mundo lá. Então fica nesse círculo. Do ponto de vista mental, ao desencarnar, vamos encontrar aquilo que a gente supõe que vai encontrar. É produto do nosso pensamento. Estamos sob sugestão. A matéria é plasmada pelo pensamento, quer seja consciente ou inconsciente. O universo em que vivemos é o universo em que nós pensamos. O que vocês têm pensado ultimamente? Não vai dar certo, não vou conseguir, não vai mesmo. Não é só pensamento positivo, não é só o pensamento positivo que ajuda, mas é consciência, é ter convicção. Estou drenando o corpo dela. Não estou vendo, mas está sendo drenado sim, tenho que ter essa confiança. Senão o meu tratamento na apometria, por exemplo, não resolve. Principalmente quem não tem evidência, né? Principalmente quem não tem evidência. É igual ontem drenando meu nervo cervical aqui, que está ferrado, eles falaram, estão drenando, o Tony mandou drenar, eu acreditei. Lógico, confie que está sendo drenado sim. Por que não? Fazendo até um negócio lá que eles fazem com agulha. Apometria, acupuntura. Não, acupuntura, estão fazendo infiltração aqui nesse Sim. ciático. E eu saí daqui melhor ontem. Olha aí. O Tony falou... Agora, vem o recadinho. Mexeram na sua coluna. Não pegue peso. Ah, mas domingo é dia de lavar roupa. Domingo é dia de varrer o quintal. Pô, mandaram você ficar em relativo repouso, meu Deus. Ah, não posso, porque domingo, segunda é roupa de cama, terça... Não tem um mecanismo previamente as pessoas ficarem sabendo das restrições que provavelmente vai ter depois do tratamento? Tem, mas elas não seguem. Infelizmente. Recebe até por escrito, né? Sim. Não sei aqui, mas... Agora, é o tal negócio do band-aid.
Se eu não sigo o tratamento, a apometria não resolve, nada vai resolver. Como não tem corte, não tem sangue, aí ele fica, será que foi mesmo? Aproveitando a dica dele, Paulo César Fructuoso. Mas doutor Frederico, por que o senhor opera e sai sangue? O senhor não tem competência para evitar o sangue? Tenho. Mas por que você deixa sair sangue? Ele não falou isso, né? Mas eu vou exagerar. Porque o babaca do paciente, se não tiver sangue, não acredita que foi operado. Então eu mexo na coluna dela, ela não sente nada, não doeu, ou não saiu sangue. Então eu posso varrer no domingo, porque é o dia de varrer o quintal. Como é que faz? Autoconhecimento tem impressão que chama-se estudo, né? E reforma íntima tem a impressão que é a filosofia, quer dizer, a minha mudança pessoal, né? Você vê que vira e mexe, caímos no mesmo lugar. Eu vou querer curá-lo. Antes eu pergunto, você quer ser curado? O que adianta eu querer curar alguém se o cara não... Mas será que alguém não quer ser curado? Opa, eu não tenho muitas existências, muitas personalidades, os meus egos em conflito? Provavelmente eles não querem que eu seja curado. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e enchestes o meu coração. Há 2000 anos, Chico Emmanuel. Aí você ajuda a borboleta, né? Ajuda abrindo o casulo. No que você ajudou, você matou a borboleta. Na melhor das intenções. Então, como sair desse pensamento repetitivo, né? Jesus tomou forma entre nós, buscou humanizar com a sua mente divina, dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Conclusão, viver em plenitude, mas com consciência. Mateus. A realidade externa não se modifica sem que o nosso interior se modifique. Reforma... Pô, mas vocês são chatos, não? Putz, como o espírito é chato. A função do trabalho é disciplinaramente. Os meus olhos foram bons, mas aí eu tive catarata, não, conjuntivite. Aí eu tive conjuntivite. Muitos de nós têm conjuntivite e catarata espiritual. Não enxerga. Tudo que há de perfeito, senhores, é obra da criatura, não do Criador. Nós pegamos atalhos e desvirtuamos as coisas. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-se daí. Querer é poder, desde que eu saiba querer, mas antes que eu queira saber. Eu quero mudar, quero ser, saber, mas para quê? Para quê? Para que eu estou fazendo o curso de apometria? Para virar macumbeiro, montar uma tendinha, cobrar 100 pau a consulta. Alimentar a vaidade. Alimentar a vaidade. Cuidado. Mais um carne. Mais um carne. E provavelmente robustecido. Bonito, denso, pesado. Porque aí tem agrega o fato de eu querer. E bem lembrado. Bem lembrado. Saber bem o que está fazendo, isso. levar para as circunstâncias, isso. aí
dá uma amenizada. Mas é ignorante. Agora, quando tu faz consciente, aí... É arriscado, impossível, não faz... Olha o meu ego aqui. Que tal tentar... Que tal tentar sussurrar o coração? É aqui. É botar o coração. Siga seu coração e viva os seus sonhos. É isso? Porém, cuidado com os seus sonhos. Quando eu penso em coração, eu penso em coragem e ação. Se você não tiver ação, você não tem. Sim. Coração, coragem e ação. Por isso que essa casa, por exemplo, você veio se tratar? Ok, mas vem trabalhar. Vem pôr a mão na massa. Ação. Né? Eu não gosto de sonho, tá? Mas meu neto adora, por exemplo. Então vamos lá, qual é a meta? Buscar a evolução do espírito. E o espiritismo? Nos interessarmos pela verdade. Agora, cuidado, que verdade? Eu não tenho capacidade, nem tudo me foi dito. Eu não tenho condição de conhecer tudo. Nenhum de nós sabe tudo. Então eu posso questionar um plano espiritual? Devo questionar, sim. Tem informação. E eles sabem tudo? Não. Sabe aquilo que lhes é da vida e do conhecimento que eles têm, no nível que eles têm. Quais são os limites da reencarnação? A encarnação carece de limites previamente traçados. Então, quantas vezes? Não sei. De São Luís para Kardec, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais leve, né? Etéreo, até a depuração completa, que é a condição. Então, etapa por etapa, é como se eu fosse me desnudando, né? Vou tirando a capa, depois o capacete, depois o casaco, ou seja, camada por camada para poder evoluir. A vida banaliza a morte, porque nós estamos rodeados de espíritos desencarnados, que por sua vez continuam com espíritos desencarnados. A galerinha que está lá em cima tem uma porrada de desencarnados junto deles. Então o mundo espiritual não é uma paisagem, você pisa no chão firme, tem um céu, a noite é salpicada de estrelas, que são o duplo das estrelas vistas na Terra. Aí o meu alter ego diz assim, por que são o duplo das estrelas, não podem ser as estrelas propriamente dita? A única ideia que eu imaginei foi o seguinte, me desculpe quem não se lembra disso, mas em matemática, teoria dos conjuntos, tem lá domínio e imagem, né? O que é uma função? Quando todos os pontos no domínio têm os respectivos, os correspondentes valores da imagem. Então, para mim, seria o seguinte, domínio é o mundo espiritual, imagem é a projeção que é feita dele. Então, hoje eu sou com esse corpo, com essa característica, é a minha imagem da minha realidade, que é meu espírito. Então, no mundo espiritual, eu vejo a realidade, seria a projeção das estrelas. Como ele colocou no início, o que é o mundo espiritual? O perispírito do mundo material. Na realidade, eu tenho esse corpo que é a minha vida, minha forma de ser, que eu adquiri para essa realidade. A minha essência pode ser totalmente diferente. A minha essência eu posso ser uma outra, numa existência anterior eu posso ter tido corpo de mulher, por exemplo, uma outra realidade. Então, a minha essência é espiritual. No fundo, eu vou virar luz, né? Não tem sexo. Eu sou essência pura. Mas isso vai demorar ainda uns 3, 4 bilhões de anos. Do nosso lar, as almas em nosso lar assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar para o planeta ou para ascender às esferas mais altas. Como é que ela vai ascender às esferas mais altas? Como eu estando no mundo espiritual, eu posso subir? Elevação moral, espiritual. Como é que eu venho para cá? Como é que nós nasce? Na árvore, né? Nós não é na árvore.
relação sexual, pai e mãe, não é isso? E lá? Simples, morrendo. Morrendo no mundo espiritual? Claro, claro. Morro para cima ou para baixo. Regiões espirituais que estão acima e abaixo da crosta. Então, se no mundo espiritual se morre, ou seja, desencarna-se, o que impede que também eu me reencarne no mundo espiritual? Está aí o livro Meu Filho Nasceu no Além, do Paulinho Garcia. E se eu reencarno no mundo espiritual, como é que se dá o procedimento? Como é que eu vou virar um feto no mundo espiritual? Do mesmo modo, com relação sexual, sim. Sim. Isso é um choque, né? Opa, mas peraí, o mundo espiritual não é o mundo da... Não é igual aqui, depende do nível em que eu estou. Então, a crença na pluralidade das vidas é muito anterior à doutrina espírita, não foi a doutrina espírita que inventou. Mediunidade, sempre houve mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados, Jesus já se referia. E Paulo, na Epístola dos Coríntios, diz, também há corpos celestiais. Corpos celestiais. Então eu desencarno com um corpo menos denso, etc, etc. Num dos livros do Inácio Ferreira, um índio vivendo no plano espiritual, na aldeia, o índio vai morrer lá para reencarnar aqui. Esse índio pede, você pode, como médico, fazer a autópsia do meu corpo? E ele fez a autópsia do corpo dele. Tinha coração, rim, baço, em outras dimensões, ou de outra, que nem aqui. Olha quanta coisa a gente precisa ler e aprender. E fechando, precisamos viver com alegria, não temer o amanhã, observar os pássaros do céu que não semeiam, não ceifam, não é? Mas o Pai nos alimenta. Isso não significa que eu tenho que ficar com o traseiro na cadeira. Tudo existe beleza, sabedoria. Toda a luz que buscamos encontra-se represada em nós. Ela está aqui, agora e conosco. Portanto, faça brilhar a vossa luz. Eu preciso de empenho e evolução. E na escolha das provas, vai experimentar todos os gêneros de tentações? Não. Aos que tomam desde o princípio o caminho curto, muito provavelmente nós tomamos o caminho longo. Tomamos o atalho e agora temos que nos refazer. 10h30, eu preciso encerrar. Perguntas? Dúvidas? Eu deixo para vocês. Livre pensar é só pensar. Tem algumas colocações aqui, ó. O que a gente sabe lá em cima ainda é muito pouco em relação ao total. Ninguém tem todas as respostas. Reencarno e desencarno sem ter a menor consciência. Estou lá em cima, não acredito que estive aqui embaixo. Estou aqui embaixo, não acredito que existe um mundo superior. Eu desencarno, acabo ficando com a sensação da onde eu deixei. Eu não sinto o novo ambiente para onde eu estou. Então não aproveito a minha reencarnação. Alguns retrocedem para baixo, outros vão para dimensões acima. Depende do nosso plano de pensamento. Eu quero deixar só uma última analogia que eu faço. 7 corpos e 7 planos. Esses são os corpos que a gente estuda, principalmente na apometria. E eu fiz uma analogia. Quando eu chegar aqui em cima no meu corpo ático, eu estou lá na direção maior. Por enquanto eu vou sofrer todo esse processo de
depuramento e crescimento. São os 7 planos da Terra. Abismo, trevas, costa, umbral, dimensão superior. Nosso lar está aqui, ó, no limite do umbral com a dimensão superior. Quem quiser que conte outra. Senhores, abraço, obrigado. Vamos encerrar a oração? Então, agradecendo mais essa oportunidade, a presença, que todos tenhamos não só um domingo de alegria, de envolvimento fraterno, mas que nos encontremos na paz, na proteção do Pai. Que assim seja, graças a Deus.